A paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel, da classe de mulheres da Escola Dominical. Estamos nessa manhã na lição de número 8, que estaremos falando sobre maturidade e os mistérios da vida. Lição de número 8, maturidade e os mistérios da vida. Nós passamos por desafios, por lutas, e com maturidade cristã, nós às vezes não entendemos certas coisas que têm nos acontecido, que nos acontecem, e um dia vamos até morrer sem entender. Mas o Senhor, pela Tua Palavra, nos revela e nos ensina. Vamos orar. Senhor, nós queremos nessa manhã te agradecer por esse estudo e pedir que o Espírito Santo de Deus venha trazer à luz aquilo que nós não entendemos e não compreendemos, que Ele venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Paulo fala a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, que Paulo acreditava que ele ia ainda ver a volta do Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, palavra do nosso Deus. Amém? Então, a lição de hoje está nos falando da maturidade e os mistérios da vida. Na vida, nos deparamos com questões cuja razão não é suficiente para responder. Uma delas, por exemplo, é sobre a vida após a morte. Apenas a fé nos ajuda a responder tal inquietude. Há muita gente que, ao pensar sobre isso, se angustia e não vive plenamente o presente. Isso acontecia com pessoas da igreja da Tessalônica. E nessa lição veremos como essa comunidade foi desafiada a lidar com um dos mistérios da fé cristã, a parousia, ou seja, a volta de Cristo. Uma igreja madura precisa saber lidar com os mistérios da fé, né? Há pouco tempo partiu alguém da minha parentela e eu pude falar para a filha dessa senhora, né? Minha filha, um dia todos nós vamos morrer. Sua mãe partiu, um dia eu vou partir, seu marido vai partir, o marido dela é meu sobrinho, seu sogro, que é meu irmão, sua sogra, seu pai que ficou, porque a morte ela não foi feita para nós, mas por causa do pecado veio a morte. E o que nós temos que nos preparar é para nos encontrarmos com o Senhor, seja através da morte ou seja através do arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados para esse dia, mas um dia todos vamos morrer. Então, uma igreja madura sabe lidar com os mistérios da fé. Essa carta ela foi escrita por Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses é uma pérola, pois trata-se do documento mais antigo do Novo Testamento. Essa epístola, foi escrita à comunidade de fé fundada pelo apóstolo durante sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos 16:1, do 18 ao 22. E dentre os assuntos que Paulo trata na carta, é possível perceber o drama da jovem igreja como um dos temas mais preciosos da experiência cristã. A parousia, isto é, a volta de Jesus para o juízo dos fins dos tempos.
Tessalônia era a maior e mais importante cidade da Macedônia, um lugar de encontro de rotas comerciais. Não sabemos ao certo quanto tempo Paulo permaneceu por lá, mas a sua estadia não parece ter sido muito pacífica, né? Lá em Atos 17, de 1 a 8, ele e Silas foram tomados como estes que promoveram tumulto. Está lá em Atos 17, 6, 7. E por conta dos conflitos, Paulo partiu para Bereia e em seguida para Atenas. E de lá enviou Timóteo de volta a Tessalônia para concluir a obra de consolidação da igreja naquela cidade. Capítulo 3, do 1 ao 4. Paulo se encontrou novamente com Timóteo na cidade de Corinto, onde recebeu um relatório sobre a igreja de Tessalônia. E a partir disso escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses por volta do ano 50 depois de Cristo. Parousia ou parousia é uma palavra grega, até difícil de falar, né? Que significa vinda, chegada. Ela foi usada para falar sobre o retorno de Jesus. Esse tema faz parte das reflexões paulinas nas cartas aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2:19, 3:13, 4:15, 5:23 e 2 Tessalonicenses 2:1 e 8:9. E também em 1 Coríntios 15:23. Depois, se você quiser dar uma lida. A intervenção de Paulo quanto ao tema da volta de Jesus se deu para que a igreja não se comportasse como as pessoas sem esperanças, né? Porque tinha muitos ali que estavam já desesperançosos quanto aqueles seus entes queridos que haviam mortos, né? Ele apontou que quem crê em Jesus tem outra maneira de lidar com os mistérios da fé, pois não perde de vista o poder do Cristo ressurreto. Está lá no 4:14, que ele diz, 4:14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Paulo estava dando um reforço nesse sentido. E em suas dúvidas, a igreja de Tessalônica se angustiava. E Paulo precisou educá-la e para isso reafirmou o que o próprio Jesus havia dito a respeito da sua volta. Ninguém sabe esse dia, o próprio Jesus falou. E em seguida rememorou o cuidado de Deus e exortou a comunidade a permanecer vigilante, que está lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do 1 até o 11, que você pode dar uma lida também, que você vai entender bem. E que aqui no final, no final do capítulo 1 Tessalonicenses 5, o do 10 ao 11, fala que Cristo que morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Paulo está falando, console uns aos outros, porque Cristo morreu, ressuscitou, e assim também nós seremos um dia, em nome de Jesus, né? E esses conselhos nos servem hoje. A forma de nos mantermos vigilantes é cumprindo os mandamentos do Senhor e nos cuidando mutuamente. E é nisso que a igreja precisa concentrar suas energias. A pandemia do Covid-19 propiciou que o tema do fim do mundo e as várias interpretações a respeito da volta de Jesus tomasse grandes proporções. Cada um fala uma coisa, não é? Aliás, em vários momentos da história, quando as pessoas são surpreendidas por tragédias, esse tema ressurge. Mas a verdade é que sabemos pouco a respeito dele. Portanto, é preciso ter cautela quanto às interpretações. Precisamos lidar de forma equilibrada quanto a isto e a outros mistérios da fé. A reflexão a respeito da volta de Cristo deve se comprometer com a esperança que há nesta promessa, não com um inconsciente desejo sádico de condenação da humanidade, né?
Jesus, ao anunciar sua volta, ele nos traz a esperança e compromisso com o anúncio do seu projeto hoje. Então é hoje que o Senhor nos faz reavivar em nós a chama, né, da esperança da volta dele, e como maduros na fé, entendemos e passarmos adiante que precisamos receber Jesus como Senhor e único suficiente Salvador das nossas vidas, para que nós possamos nos encontrar com Ele, seja na morte ou seja no arrebatamento. Amém? Na teologia, a reflexão a respeito da volta de Cristo deve se comprometer com a esperança que há nessa promessa que eu já acabei de falar, não com um inconsciente desejo sádico de condenação da humanidade. Jesus, ao anunciar sua volta, nos traz esperança e compromisso com o anúncio do seu projeto hoje. Na teologia wesleyana, a compreensão a respeito da escatologia tem o triunfo da graça de Deus como princípio fundamental na vida das pessoas e na criação. Aquilo que se apresenta como mistério, isto é, como algo ainda não revelado, não deve nos paralisar ou enfraquecer a nossa espiritualidade. A advertência de Moisés em Deuteronômio 29 e 29 nos serve ainda hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que já está revelado na palavra, é isso que nós temos que nos agarrar, é isso que nós temos que nos ater, as promessas contidas na palavra de Deus. O acompanhamento e diálogo com pessoas experientes e as experiências cotidianas de fé nos ajudam a amadurecer e a lidar com o que nós não entendemos, né? Que tem pessoas que já passaram por situações que nós ainda não passamos e a gente pode adquirir experiências com ela. E na busca por resposta, porém, é preciso cuidado com as fontes usadas e com o valor que é dado e nos ensina a lidar com o que não entendemos. Além do mais, quando nos dedicarmos a cumprir nosso chamado missionário, Deus nos conduz de forma milagrosa em relação às nossas dúvidas e necessidades. Porque é o Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita, é o Espírito Santo que nos adverte como viver e como viver na presença de Deus, né? Então, Paulo, quando orientou a igreja de Tessalônia, ele enfrentou, vamos ver, devemos enfrentar os mistérios da vida com fé. O povo da Tessalônia estava lidando com a situação acima da sua própria capacidade, que era uma igreja nova, né? Com a sua própria capacidade de compreensão. E além da parousia, havia também o tema da morte. O que a experiência dessa comunidade nos ensina é que somente a fé nos possibilita ir além de qualquer capacidade ou habilidade humana de compreender os mistérios da vida. Paulo dá uma resposta de fé à situação de Tessalônia, que só confortaria o coração se acolhida também com fé. Afinal, cá para nós, afirmar que Jesus ressuscitou, que voltará na companhia daqueles e daquelas que dormem, no versículo 14, só faz sentido na vida de quem já crê e de quem se permitiu ir além do que os olhos naturais podem ver. Porque nós vivemos de fé e nós vivemos pelo sobrenatural. E é pelas coisas do Espírito que se discernem espiritualmente. Então, se temos dúvida, vamos buscar na palavra, vamos pedir a ajuda ao nosso professor, que é o Espírito Santo, que ele vai abrir a nossa mente. Devemos enfrentar os mistérios da vida com os pés no chão. Isso significa encarar de frente os problemas e dúvidas que surgem. Não podemos evitá-los nem fingir que não está acontecendo, porque parte da comunidade parecia ter feito isso. E o resultado é que perderam a esperança, ficaram tristes e começaram a retroceder espiritualmente. Em alguns momentos de nossa caminhada, pode ser que algumas respostas não façam sentido ou não tragam conforto ao nosso coração. Nessas horas,
é imprescindível colocar os pés no chão, respirar fundo e buscar ajuda, né? Conforme está lá no versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, precisamos consolar os nossos amados, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que ainda não têm esperança da volta do Senhor. Precisamos consolar e ensinar através da palavra. A fé é a certeza daquilo que não vemos, conforme está citado em Hebreus 12, 1. Isso não é um convite à alienação diante do inexplicável, e nem desvalorização do uso da razão, mas um desafio para confiarmos no que diz a palavra do Senhor diante dos mistérios e dúvidas que surgem na vida. Amadurecer na fé nos permite encarar esses mistérios que, sem nos desviar da verdade do Evangelho. Amém? Então, conclusão. 1 Tessalonicenses nos ajuda a pensar melhor acerca da nossa caminhada espiritual. Diversos desafios e mistérios estão diante de nós, com um grande potencial de nos desanimar. Há, porém, um caminho preparado por Deus a fim de nos conduzir em maturidade diante dessas situações. Crer pela fé. Que nós encaremos com fé os mistérios, desafios e conflitos de nossa jornada, sempre nos animando e consolando em palavras e com boas e verdadeiras palavras. Amém? Para a conversa. Como alimentar a fé diante dos mistérios da vida? Que espaço da igreja pode nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus? Ou seja, hoje nós estamos vivendo essa pandemia, muitos já se apostataram da fé, já se afastaram dos caminhos do Senhor, muitas pessoas deixaram a palavra de lado, desanimada, desalientada, desesperançosa, porque não estão vendo resultado, mas temos que aguardar no Senhor, porque o Senhor é que está permitindo tudo isso, e tudo está no controle das mãos do nosso Deus. Ele é que sabe todas as coisas. O que nós temos que fazer é confiar, ter fé, descansar e esperar no Senhor, que tudo vai passar e que um dia, ou a gente ficando aqui, ou a gente indo, nós estaremos junto com o Pai. Que Deus nos abençoe na porção da palavra dele, que você possa estudar mais a primeira epístola, né, de Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, e leia mais adiante sobre a volta do Senhor, sobre com relação aos mortos, aos que morrem em Cristo. Amém? E aos que também não morrem em Cristo, para onde irão. Que o Senhor nos abençoe na porção da sua palavra. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo ensinamento da tua palavra, que nos diz que vivemos pela fé. E de fé em fé, nós vamos alcançando maturidade, nós vamos alcançando experiência, através do Senhor Espírito Santo, que nos orienta, que nos capacita e que nos ensina a cada instante, quando nós mergulhamos no estudo da tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amadas, fica na paz do Senhor, tenhamos um domingo abençoado. A paz do Senhor, Shalom, Adonai, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém?